coordenadora comercial da Amaca Paris, sou responsável pelos pontos de apoio. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Peço já desculpas pelo atraso, né? Nós tivemos algumas questões técnicas, mas é super comum isso acontecer. Então, vamos dar início ao nosso treinamento. Essa noite, né, nosso tema é como se tornar o ponto de apoio referência na sua região. Né? Hoje nós temos aí um papel muito importante, vocês como distribuidor oficial da empresa, de levar essa marca maravilhosa, oportunidade para o máximo de pessoas possível, né? Então nós temos aqui algumas ideias, algumas estratégias para que você possa se tornar esse ponto de apoio aí na sua região, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ponto de apoio, né? O ponto de apoio, ele não é um local de retirada, né? Ele aí é um acelerador de resultado, né? Um distribuidor oficial da empresa. E aí você, ponto de apoio, precisa estar conectado com esse papel, tá? O ponto de apoio, ele é um acelerador de consultores, né? Onde ele vai ali trazer conhecimento, vai trazer informações de produto, né? Então, quanto mais o consultor ele vende o seu cliente, mais ele compra. Então, o ponto de apoio ele tem que entender que ele não é somente um ponto de retira, né? Um ponto ali onde as pessoas vão pegar os seus produtos e vão, né, embora, virar as costas e vão embora. Então, você, ponto de apoio, tem que ter noção de que você ali tem que estar preparado para dar esse suporte para o seu executivo, né, para o seu cliente. Né? Então, existe esse crescimento aqui. Quanto mais você repassa né, informações, mais capacita os executivos aí que movimenta o seu ponto de apoio, mais o crescimento tende a acontecer. Então, quanto mais ele compra, mais o seu ponto de apoio cresce. E esse é o crescimento que a gente fala que é o crescimento cascata, ou seja, é algo que vai ser fluido, né? Vai acontecer. Então, o seu ponto de apoio hoje ele tem que se tornar um hub de giro, né? Um hub de lucro e formações de consultores. Então, você tem que ter essa mentalidade de usar essa ferramenta que é o seu ponto de apoio, como esses três pilares, essas três ferramentas, para que você possa aí, ter novos resultados, tá? Então, tem uma pergunta-chave aqui para vocês, que é se seu ponto de apoio hoje né, é um estoque ou você é um motor de crescimento da sua região? Então, é uma pergunta, né, para vocês. O seu ponto de apoio, ele é um estoque, né? Vou reformular aqui a pergunta. O seu ponto de apoio, ele é um estoque ou ele é um motor de crescimento da região? Porque se ele for somente um estoque, né, é a mentalidade daquele início que eu falei, que é onde a pessoa vai, retira o produto e vai embora, né? Então, ou se ele é um motor de crescimento na região, você precisa fazer essas estratégias que a gente vai conversando aqui ao longo do treinamento. Essa mudança, pessoal, de mentalidade, ela é muito importante e tem que começar a partir de vocês, né? Onde ter essa consciência de realmente expandir o negócio, é necessário ser esse suporte para a região, ser esse local onde as pessoas, não somente né, os executivos da rede, a base, te procuram só para pegar os produtos, mas também como um local de conhecimento, informação, é, um local onde eles vão ter ali segurança nas informações, porque vocês são ali um distribuidor oficial da empresa, então vão passar essa credibilidade para os seus clientes, né? Então, muitas vezes, vocês, como empreendedores, têm que ter noção de que o cliente, né, esse executivo, esse primeiro cliente de vocês, a gente está falando, muitas vezes ele volta pela experiência que ele está tendo ali no seu ponto de apoio, principalmente as regiões que têm outros pontos de apoio. Né? Então, você que deseja ser esse PA de referência na região, tem que ter um diferencial, certo? Porque a gente vende ali o mesmo produto, as mesmas oportunidades, então, qual que é o seu diferencial no seu ponto de apoio? Né? Então, é realmente ter essa mudança de mentalidade. Porque um PA comum,
né? Ele espera realmente o executivo, né, o consultor vir ao ponto de apoio, né, vir até a empresa e comprar, né? Ele não está ali preocupado com estratégias, com essa mentalidade de crescimento, de referência da região, né? Então ele fica ali realmente no ponto de apoio, passa o dia, ele não está atendendo ninguém, está vindo só as moscas, né? E aí tem essa mentalidade. A mentalidade que vocês precisam ter é o PA de referência. O que esse PA precisa pensar? Precisa ter essa mentalidade. Giro rápido, né? Lucro, um lucro claro e reposição imediata. Então, quando o PA ele entrega isso, o consultor ele volta toda semana. Quando ele tem essa mentalidade, tem esse pilar, né, de realmente trazendo esse conhecimento, que na verdade, né, essa referência na sua região, ela vai ser uma somatória de várias coisas, né? Uma somatória da experiência no seu ponto de apoio, o atendimento, é a base, é o suporte ali para o executivo vender, né? Então é uma soma de várias experiências que você vai se tornar um ponto de apoio aí, referência na sua região, tá? Então, consequentemente, ele vai indicar o negócio para outras pessoas, ele vai multiplicar as vendas dele, porque ele está tendo ali uma base, né? Então, isso o ponto de apoio precisa entender, que o executivo, ele não é somente um cliente, é uma pessoa que vocês precisam realmente pegar e cuidar, né? Porque aí ele vai realmente ter essa dependência comercial do ponto de apoio, tá? E aí a gente vai falar de três pilares, né, para o PA ter referência, tá? Pode passar, Fabrício, por favor. Fabrício? Aê, show de bola. Os três pilares do PA referência, o primeiro pilar é o estoque inteligente, que isso é a base, né, para que o PA possa ter sucesso nas suas vendas. É ser um ponto de apoio bem abastecido, bem estruturado. É aquele ponto de apoio que não espera esvaziar todas as prateleiras, acabar todos os produtos para poder ali realizar um novo pedido. É um ponto de apoio que está pensando à frente, né? Está ali verificando o que está precisando repor, é aquilo que está sendo mais vendido, ele está atento ali ao estoque dele, à mercadoria dele, que é o pilar da venda dele, né? O produto. Então, o ponto de apoio ele está ali à frente, pensando já naquele estoque inteligente para ser bem abastecido. E aí você vai pensar o quê? Você vai falar, nossa, vou mapear, né, 10 produtos campeões aqui na minha região, 10 produtos que mais vende, porque eu não posso deixar esses produtos faltar. Né? Então vamos pensar em 10 produtos que você não pode deixar faltar no seu ponto de apoio. Esses vocês têm que estar aí constantemente repondo, fazendo esse abastecimento, porque isso é ter um estoque inteligente. É você prever as vendas que você já vai ter. Né? Fica aqui uma dica entre parênteses. Nós estamos com uma data comercial, uma das maiores datas comerciais do ano, que é o Dia das Mães. Né? O Dia das Mães é uma das datas que o comércio mais movimenta, mais gira, e você, como ponto de apoio, precisa estar aí bem abastecido, né? Tem um estoque inteligente para isso. Né? Então, se vocês acompanham aí o material de vocês, o WhatsApp do comercial, vocês receberam já algumas estratégias, né? Vão receber ao longo dos dias algumas estratégias para vocês se prepararem. E a primeira estratégia que o time compartilhou com vocês essa semana é o quê? Abastecimento. Né? Então já vão aí se preparando para essa data, né? Verifiquem o que precisa ser abastecido, tem o tempo de preparo dos pedidos, chegada. Então, é um momento muito importante de vocês pensarem nesse assunto, tá? O segundo pilar são kits de lucro, né? São kits que aceleram a decisão da venda, eles aumentam o ticket médio de vocês, né? E o consultor ele quer sempre uma solução pronta. O cliente ele chega, ele muitas vezes ele não quer pensar, ele quer olhar, bater os olhos e falar, nossa, é uma oportunidade de compra para mim, tá? Isso nós estamos falando não só para o executivo que vai repassar ali
as suas vendas, certo? Mas nós estamos falando ali para um consumidor final, para um consumidor inteligente, tá? Então, assim, pense como vocês gostariam de ser recebidos no ponto de apoio de vocês. Ah, eu tenho tempo de ficar pensando muitas vezes? Não, eles já querem kits prontos. Então, dê sugestões para os clientes de vocês. Já deixem prontos lá, por exemplo, os kits para o Dia das Mães, que é uma das estratégias que a gente vai passar para vocês depois, é ter os kits já pronto, com valor médio, né? Alto e baixo custo, né? Que a gente fala. Porque a pessoa que não quer investir muito, que não tem essa condição naquele momento, já tem ali uma sugestão para ela. E aí tem outras sugestões também para quem quer investir. Então tenha isso em mente em kits que vão ali no todo te trazer uma lucratividade, principalmente com relação à embalagem, à apresentação. Já embute isso na apresentação do seu produto e aí você consegue ganhar aí com a venda casada, tá bom? O terceiro pilar é o treinamento curto, né? O consultor que aprende a compra, né? Que compra mais, na verdade, ele vende mais, né? Então, consequentemente, ele vai voltar muito mais rápido para o seu ponto de apoio, ele vai voltar ali várias vezes para ir repondo as compras dele para poder vender mais, tá? Isso, a gente está falando de treinamento, por quê? Porque vocês precisam ensinar os executivos também, muitas vezes, a vender, a explicar o produto, né, a explicar uma estratégia para vender, compartilhar treinamentos curtos mesmo, vídeos curtos, explicando como usar uma máscara teia, uma máscara de mel, um elixir, uma máscara líquida, por exemplo. Então, o consultor que ele sabe sobre o produto, ele vai vender mais, tá, gente? Então, não tem essa mentalidade, nossa, eu tô aqui entregando o produto, você vai se virar a vender, né? Até mesmo porque hoje, né, a maioria dos executivos muitas vezes está no seu ponto de apoio, ele pode ser da sua própria rede, né? Então, ele tendo sucesso na sua venda, você vai ganhar de duas formas: na margem de lucro da sua venda e ele crescendo ali na graduação também, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo, tá? E aí, a pessoa aprende, ela repõe, né? Na verdade, a pessoa aprende, ela vai comprar mais, né? Ela vai vender mais e você, ponto de apoio, vai crescer. É um sistema, né, interligado realmente, que é isso, a pessoa, ela aprende a vender, ela vende mais, ela compra mais e você, ponto de apoio, reabastece mais o seu estoque, tá? Então, é uma sequência que a gente precisa realmente seguir e ter essa mentalidade mesmo de repassar os nossos conhecimentos, tá? Se muitas vezes você fala, ah, Renata, eu não repasso muitos meus conhecimentos porque eu não entendo muito sobre produto, não entendo muito sobre determinado item que eu gostaria de vender, né? Procura a sua analista comercial, procura a área comercial, nós vamos te direcionar a treinamentos, vamos te dar ferramentas, vamos te explicar muitas vezes, se for algo que a gente não tenha conhecimento, a gente vai direcionar para a área responsável, se for um capilar, algo nesse sentido, mas a gente tem muito material de ensino. Então, você é ponto de apoio que quer ter esse conhecimento para poder passar não somente para os seus clientes, mas para você também, para a sua venda particular, né? No dia quando você estiver ali no seu cartório, na fila do banco, e você fizer a sua venda, você ter propriedade também para vender. Então, algumas mentalidades que a gente precisa ir mudando ao longo dos tempos, né? Para a gente poder realmente renovar essas ideias. E aí aqui tem algumas estratégias de kit que transformam o seu PA em máquina, né? Então, aqui a gente tem, né, o kit iniciante, que é o kit onde a pessoa pode ter um investimento de baixo custo, né? Um kit ali que a pessoa vai estar iniciando, né? Então, às vezes, muitas vezes a pessoa não tem um poder aquisitivo para investir naquele momento um kit muito grande. Nós temos ali um kit de giro rápido, que são os perfumes,
os produtos eles vão vendendo rápido, quem realmente experimenta já quer comprar, então tem alguns kits rápidos de perfume. Você pode ter kits da pronta entrega, o consultor ele sai rápido para vender, né? E fica ali um kit pronto, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um kit já para o vendedor que quer começar hoje a vender, eu já tenho alguns perfumes ali que ele tem que começar. Deixa esse kit pronto, né? Kit de reposição de campeões, que mantém a recorrência ativa, ou seja, esses são os perfumes que tem que vender, que tem que comprar. Deixa alguns kits prontos. Kit de lucro imediato, ele foca na margem e no lucro total. Então, muitas vezes, por exemplo, o kit capilar, né, é um kit legal de vocês ter uma margem de lucro maior. Então, tudo isso vocês precisam pensar, montar algumas estratégias para que quando o executivo, seu cliente for até você, você já tenha aí essas estratégias prontas, né, como sugestão, para que ele possa ali já pegar e sair vendendo e transformar isso em giro para o seu ponto de apoio, tá bom? E tem uma regra obrigatória. Todo kit mostra valor de compra, né? Então, o valor sugerido de venda, ele é um lucro estimado e quantidade de vendas possíveis, tá? Então, é, tudo vai ser, no final, uma vantagem, um lucro para você como ponto de apoio. Nós temos aqui uma agenda, né, como sugestão para você no seu ponto de apoio, como PA referência na região. Então, tem aqui algumas ideias, né, para que você possa aí colocar em prática durante a sua semana, né? Então, seu calendário do mês, né? Você começou o mês, nós começamos o mês de abril. Qual foi o seu planejamento, né? Como ponto de apoio, como distribuidor aí dessa marca maravilhosa de perfumaria, que aí você falou, como é o planejamento para esse mês? Eu quero vender mais, né? O que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer aqui para ser esse ponto de apoio de referência? Né? Então, vamos lá. A primeira semana, né, é uma semana que está iniciando o mês, então a gente vai ali focar é, nos planejamentos, na estratégia que a gente vai ter, certo? Então, começou ali a primeira semana do mês, já estrutura. Segunda-feira é um dia onde você vai fazer o quê? Giro rápido, foco em reposição, oferta dos campeões, certo? Então, vou começar a semana ali pensando nos produtos que eu quero vender rápido, nos produtos que tem mais saída, essa ali, a primeira semana do mês, tá? Então, você já vai começando ali na segunda com essa ideia. Depois você vai repetir em todas as semanas as mesmas estratégias, tá? Então, primeira semana, vamos ali falar da segunda, primeiro dia. Giro rápido dos produtos, oferta dos campeões. Você pode jogar ali uma oferta, trabalhar com preço, legal. Terça-feira, consultor iniciante, kits pequenos, entradas de novos executivos. Então, vamos supor que você cadastrou, né, novas pessoas, novos executivos, né, chegaram no seu ponto de apoio, através de outros mesmo que levaram. Então, você vai preparar ali alguns kits, né, de entrada para esse novo executivo. Na quarta, você vai dar um treinamento rápido, né? Micros treinamentos de vendas de 15 minutos. Se porventura você não tiver espaço no seu ponto de apoio, você pode fazer vídeos rápidos, dando uma dica de venda, uma dica de produto, uma estratégia para aquela semana também. Então, observe que para cada dia da semana, você tem algo para elaborar no seu ponto de apoio, para executar, tá? Na quinta, é a pronta entrega, kits para faturar no fim de semana, certo? Então, você já está pensando, né, nas vendas do final de semana, no que o seu executivo pode vender, e aí você vai preparar esses kits para ele chegar e só levar. Falar, olha, tem aqui um kit de perfume body splash. Ele já vai pegar esse kit pronto, né, bonito, bem embalado, para entregar para os clientes deles. Então, deixem isso já preparado na quinta.
Na sexta, lucro imediato, combo com maior margem. Preparem aí os kits que vocês querem ganhar maior lucro, né? Para que vocês possam ali ter aí também isso já disponível no seu ponto de apoio. E no sábado é o mega giro, movimento intenso, ofertas limitadas. Ou seja, o seu ponto de apoio geralmente tende a ser um movimento ali mais de sexta, sábado, onde tende a ir vender mais, certo? Então, onde você vai estar ali preparado para ofertas, né? Negociar, enfim, com seus clientes, tanto o executivo quanto o cliente final. Então, para cada dia da semana, você tem ali uma ação a ser feita, né? Uma estratégia que vocês podem realizar. E com isso se tornar um ponto de apoio referência na sua região. Né? Então, chegou no sábado, domingo descansou, volta para segunda de novo. Vamos manter esse calendário ativo, né? E, consequentemente, os executivos que frequentam seu ponto de apoio, né, vai indicar você para outras pessoas, né, para consumo inteligente, para cliente final. Então, assim, são estratégias para que vocês possam se desenvolver, né? Criar esse relacionamento, criar essa base, né, consolidada com os executivos, para que os resultados possam ir acontecendo durante o ano, tá? Comunidade do PA que gera recorrência, né? Então, todo PA, referência, ele tem um grupo ativo. Que é isso, né? Você é ponto de apoio. Provavelmente você tem aí seus grupos do WhatsApp, você tem aí suas comunidades, onde você compartilha suas vendas, suas campanhas, né? Então, o ideal é você realmente fazer postagens ideais, né? Ter um estoque disponível, como a gente falou, kits do dia, consultores que venderam, ranking semanal. Então, você que tem aí o seu grupo, determine o perfil para cada grupo, né? Para cada comunidade. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de vendedores da minha rede. Ok, lá você vai fazer o quê? Postagens para aquele perfil de cliente, certo? Eu tenho aqui outro grupo de outras redes, executivos de outras redes. Ok. Por quê? Para cada grupo, você pode dar um desafio. Você pode falar, olha, o vendedor que vender mais essa semana, eu vou pagar um jantar no Outback. Eu vou dar um ingresso para o cinema. E aí você pode jogar isso, os vencedores, o ranking, né? Isso é muito bacana e você pode gerar esse movimento entre as pessoas do seu grupo. E aí isso vai ser incrível, porque vai gerar essa competição saudável e, consequentemente, o seu ponto de apoio vai vender muito mais, né? Então, uma regra de ouro o grupo não pode ficar parado. O PA, lembrado todos os dias, vende todos os dias. Ou seja, você tem que fazer programação das suas postagens diariamente. Tudo que vocês puderem planejar para compartilhar, não vou dizer o tempo todo, né? Mas diariamente precisa soltar uma postagem, certo? Porque vocês precisam ser lembrados pelos clientes de vocês, tá? Seja, como eu falei, executivo, pessoal da rede, ou até mesmo um grupo de consumidor inteligente, né? O grupo de consumidor inteligente, você não vai postar campanhas, né? Que muitas vezes o consumidor inteligente ele quer realmente só consumir, ele não quer desenvolver o marketing multinível. Então, as campanhas que geralmente você poderia compartilhar com ele, você não vai compartilhar. Você vai compartilhar com a sua equipe, com ele você vai postar novidade de produto, lançamento, é uma outra abordagem, né? Então a gente precisa entender aí também o tipo de cliente que você tem na sua região para que você possa alcançá-los com a abordagem certa, tá? Transformando o PA em centro de crescimento, nós temos aqui algumas estratégias. Então, os micros treinamentos semanais para acontecer no ponto de apoio, tá? Como vender pelo WhatsApp é um tema muito bacana para vocês abordarem.
como oferecer o perfume, como montar uma pronta entrega, como recuperar os clientes, como vender todo dia, como fazer demonstração. Então, são micro treinamentos que vocês podem dar no ponto de apoio de vocês, de 15, 20 minutos no máximo. Vocês podem também compartilhar vídeos, esses pequenos vídeos, né? Áudio, falar, olha, pessoal, uma ideia do dia, né? Hoje estou aqui com essa estratégia para vocês, como vocês oferecerem tal perfume, falar sobre essa fragrância, sobre essa nota de topo, que é muito legal, esse diferencial desse perfume. Então, ideias que vocês podem levar para os executivos de vocês, né? Com esses micros treinamentos, que vai ajudar muito o ponto de apoio de vocês a ter esse giro, tá? Então, o consultor ele vai aprender, ele vai ficar motivado, certo? Ele vai comprar mais e o consultor ele volta. E com isso tudo, o ponto de apoio vira referência aí na região, tá? Aqui é um plano de implementação em 30 dias, né? Então, como eu já falei, tem aí esse plano de ação para que vocês possam fazer. Então, se atentem bastante a essa etapa, né? Na primeira semana, nós vamos definir os campeões de vendas. Como eu falei, vocês vão ali traçar os campeões de vendas no seu ponto de apoio. Cada região ela tem ali determinados perfumes que saem mais. Então, isso é muito particular de cada região do país. Então, o sul tem um campeão, o norte tem outro. Então, determine aí os campeões de vendas do seu ponto de apoio. Organize o estoque estratégico, certo? Ou seja, você vai definir esses campeões e vai organizar esse estoque estratégico para esses itens que não podem faltar, certo? Vocês vão criar grupo oficial do ponto de apoio. Então, cria ali o grupo de acordo com o que eu falei, né? Com o perfil de cada cliente, para que também você possa entregar a estratégia certa para aquele grupo voltar, comprar mais, vender mais, consumir mais, tá bom? Na segunda semana, vocês vão criar 3 kits principais, vão publicar esses kits no grupo oficial que vocês fizeram na primeira semana e vão iniciar a agenda semanal. Na terceira semana, nós vamos iniciar os micros treinamentos, que são os treinamentos dos temas que a gente falou aqui. Como vender um perfume, como postar no WhatsApp, como vender um perfume determinado, enfim. Criar ranking de consultores e estimular a reposição. Então, na terceira semana, vocês vão ter essas 3 ações para fazer. E ao final da última semana, vocês vão lançar uma campanha no ponto de apoio, ofertas limitadas e um movimento intenso. Ou seja, para cada semana do mês, vocês têm uma estratégia para desenvolver, para que ao final do mês vocês tenham ali um movimento, né, que vão te gerar aí esse lucro no ponto de apoio, ou seja, os executivos vão fazer esse giro de compra no PA de vocês, tá? Então, tem esse plano de implementação em 30 dias, tá? Então, é importante você aí conseguir, por favor, elabore isso, faça essas ações para que vocês comecem aí poder medir, né, as ações que vocês vão fazendo. Ao longo do ano, a gente vem trazendo muitas estratégias, muitas ideias, mas para que vocês possam medir o que dá certo para vocês, se é bacana ou não, né? Ah, isso daqui eu não gostei muito, não tive muito resultado. Ah, isso daqui os meus executivos não aderiram. É necessário que vocês executem, né? É claro que muito das ideias aqui, das estratégias, é certeiro que vai ter resultado, tá, pessoal? Vocês precisam fazer. Porém, tem algumas estratégias que os executivos, dependendo do perfil que você atende, vão aderir, outras já nem tanto. Por isso que é importante vocês aí desenhar muito bem as estratégias de acordo com o executivo que você trabalha. Como eu falei, aí eu tenho um executivo que ele é focado só em venda, ele não quer fazer rede, cria um perfil e coloca lá.
o nome certinho para que você possa determinar a comunicação que você vai falar com ele. Ah, então eu vou dar um ranking. Olha, o vendedor, né, que mais vender essa semana, eu vou premiar ele com um kit. Então, assim, ele quer, o vendedor, gente, ele quer ter lucro, ele quer vender, né? Então, assim, é aquele vendedor porta a porta, é aquela pessoa que está preocupada mesmo em vender, em lucrar, né? Então, você vai dar um desafio para um vendedor, ele vai ser determinado e ele vai querer alcançar aquele resultado. Então, isso gera um movimento nesse perfil de vendedor. Agora, você vai colocar no grupo uma pessoa que é vendedor, outro que é consumidor inteligente, o outro que está trabalhando rede, marketing multinível, e o outro que é consultor, esses clientes, eles não vão entender a comunicação que você está falando e eles não vão interagir entre si. Por quê? Eles não, a competição saudável, como a gente está falando aqui, ela é importante porque, no caso dos seus executivos, eles vão falar, nossa, eu quero ganhar muito essa premiação, né? Então, é uma comunicação voltada para eles. Ah, o consumidor inteligente, eu vou dar ali um desconto semanal, eu vou dar um brinde, eu vou dar um cashback, sabe? Então, assim, é importante ter esse determinado perfil bem desenhado para que vocês possam implementar aqui essas estratégias que são bem bacanas. E aí, ao longo dos meses, vocês vão aí tendo resultado, vão tirando a visão de vocês de todas essas ações que a gente vai trazendo aqui ao longo dos meses, tá? Mas é importante vocês sempre colocar em prática. Então, o PA que gera venda para o consultor, em 30 dias ele vai ter mais fluxo, certo? Em 60 dias ele vai ter mais recorrência. Em 90 dias o PA é reconhecido como referência regional. Ou seja, vocês precisam executar essas estratégias para chegar a esse resultado como referência na sua cidade, no seu bairro, né? Como outros pontos de apoio aí na sua cidade. Então, você, ponto de apoio, que ainda não teve essa expansão forte, né, no seu bairro principalmente, essa é a hora. Essa é a hora de vocês colocarem em prática essas ações para que vocês possam ser reconhecido no mínimo dentro do bairro que vocês estão residindo, né? No caso, o ponto de apoio seja físico ou residencial, tá? Então, vocês precisam realmente estar nesse local como referência na distribuição da nossa marca, tá? Então, é necessário vocês terem essa visão de que, tendo esse movimento, o resultado ele vai acontecer, tá? E aí, o ponto de apoio ele vai virar o quê? O centro da rede, tá? Então, você vai ser realmente reconhecido. Os executivos, eles vão te procurar, né? Então, essa referência, ela não é forçada quando você entrega conhecimento, quando você entrega experiência no seu ponto de apoio, quando você entrega é, experiência na venda, acolhimento, atendimento, né? Isso é fluido, acontece. Tem que ser natural de vocês, né? Então, vocês vão crescer de forma super saudável o ponto de apoio de vocês. Gente, é isso. São estratégias incríveis para vocês colocarem em prática. Caso vocês queiram falar um pouquinho mais sobre, né, ter esse material, a gente pode disponibilizar para vocês também, né? Procure o seu analista, a gente compartilha. Ah, eu quero assistir novamente para poder realmente escrever, desenhar, entender, né? Porque muitas vezes a gente vai falando aqui, vocês vão ouvindo, vão tendo mil ideias, e é necessário realmente tirar as ideias da mente, colocar no papel para executar. Então, eu sugiro que vocês, ao longo do mês, né, assistam novamente os treinamentos que a gente dá aqui. Pode sair muito mais ideias durante o dia, quando vocês ouvirem novamente, né, no segundo treinamento, né? Pode surgir alguma outra ideia que a gente não falou aqui também. Então, eu sugiro que vocês, ao longo do dia, vão escutando novamente os treinamentos, as ideias, as estratégias, para que vocês comecem realmente a sentir
essa necessidade de ser cada vez mais referência aí no seu ponto de apoio e executar todas as estratégias que nós trouxemos aqui, tá bom? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, é muito importante para nós, né? Nós sabemos aí que vocês reservam um tempo do seu dia, da noite de vocês para estar aqui conosco, buscar esse treinamento, esse conhecimento que é tão importante e que a gente separa com muito carinho todos os temas, né? A gente desenvolve aqui pensando realmente no que pode contribuir no treinamento, no ponto de apoio de vocês, os treinamentos que vão aí fazer de vocês grandes resultados, né? Então, eu quero agradecer aqui vocês por esse tempo que vocês estiveram aqui comigo. E qualquer dúvida, procurem a analista de vocês, procure a área comercial, nós estamos aqui prontos para ajudá-los a desenvolvê-los e é um prazer, tá bom? Agradeço a todos, uma boa noite, muito obrigada, Fabrício. Boa noite. Parabéns. Boa noite, muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso, um excelente final de semana para vocês. Um abraço, tchau, tchau.